Olá, amigos e amigas que acompanham o trabalho do GENIP. GENIP que, como a gente tem divulgado já nas nossas redes sociais, está passando por algumas transformações e uma dessas transformações é o nosso nome. Agora nós vamos nos chamar, já estamos nos chamando de Outros Cruces. E uma das nossas novidades tem sido um ciclo de entrevistas que a gente começou a fazer há poucas semanas atrás. Iniciamos com a professora Magali Cunha e hoje temos a alegria de falar com o professor Joanildo Buriti. O professor Joanildo é bacharel em História pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em Theology of Discourse Analysis pela Universidade de Essex, na Inglaterra, com pós-doutorado pela Universidade de Westminster, também na Inglaterra. É pesquisador titular, professor e ex-coordenador do mestrado profissional de Sociologia em Rede Nacional, prof-sócio, uma instituição associada da Fundação Joaquim Nabuco, ex-diretor de Formação e Desenvolvimento Profissional e ex-diretor de Pesquisas Sociais na Fundação Joaquim Nabuco. É vice-coordenador nacional da rede ProSócio e é professor do programa de pós-graduação em Sociologia e do programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, obrigado pela disponibilidade. Prazer, Humberto. Prazer estar com você aqui para essa entrevista. Professor, falando, né, em termos mais gerais e até tocando alguma coisa de geopolítica, nas últimas semanas a gente acompanhou toda essa tensão entre um perfil Biden e o perfil Trump nas eleições dos Estados Unidos. E a gente sabe que isso tem influência na América Latina e no mundo como um todo, dada a importância daquele país. O que você teria a nos dizer sobre os antagonismos da política global contemporânea? O que representam cada uma dessas vozes? Veja, a política contemporânea, ela... Bom, é difícil a gente dar uma definição única dela, mas digamos que nos últimos anos a gente tem visto uma intensificação do conflito político, e normalmente as pessoas têm associado isso à emergência da direita, que a direita estaria polarizando a política, que a direita estaria isso, estaria aquilo. Mas isso é verdade. Mas por que a direita tem tido esse espaço político, tem tido essa força midiática e eleitoral que ela demonstra em vários lugares hoje e em vários continentes? Uma hipótese para isso é que a política feita pelos setores liberais, pelos setores social-democratas, por setores de centro-esquerda nas últimas décadas, ela foi se tornando cada vez mais um jogo de administração de recursos, foi se tornando cada vez mais uma disputa eleitoral com muito pouca inserção nas questões cotidianas das comunidades, dos grupos, e não fora pelo crescimento desses chamados movimentos identitários que tentaram colocar na pauta, na ordem do dia, as questões de gênero, de justiça de gênero, as questões referentes a minorias sexuais, as questões referentes à igualdade racial, etc., a gente estaria diante de um jogo político muito conhecido, muito previsível, no sentido de que quem quer que ganhe as eleições vai fazer mais ou menos as mesmas coisas, vai usar o álibi dos recursos limitados, vai implementar concepções de gestão pública amparadas em teorias da gestão privada, vai estimular essas ideias mais ou menos indiscriminadas de transferência de responsabilidades públicas para entes privados, tanto do ponto de vista do financiamento como da própria oferta. E essa despolitização foi tornando os gatos muito pardos, né? Uma noite de gatos pardos, onde você não consegue distinguir muito claramente quem é quem, nem você consegue mais saber com quem pode contar na política. Eu acho que uma parte
dessa emergência da direita, tem a ver, dizer, não da direita em si, mas do apoio que ela passou a receber, tem a ver com essa percepção das pessoas, dos cidadãos e cidadãs comuns, que esperaram demais pelo atendimento das suas necessidades, por enfrentamento dos seus problemas, e os setores mais progressistas vinham despolitizando tanto a sua atuação que só conseguiam se apresentar para eles como gerentes de uma massa mais ou menos falida do Estado e querendo transferir tudo para as pessoas. O outro lado dessa moeda é a oferta do discurso de direita. A oferta do discurso de direita, de fato, ela trabalha muito em cima de uma divisão do espaço social entre bons e maus, entre enfim, as ameaças, né? E a virtude da comunidade que estaria sendo alvo de mudanças impostas por elites, por grupos de fora e tudo mais. Então, esses discursos tendem a se repetir, e acho que isso é o que tem trazido para a cena contemporânea da política uma grande, não apenas essa dimensão da polêmica, não apenas essa dimensão da polarização, mas também a retomada de defesas explícitas das desigualdades, como se elas fossem naturais ou apresentadas de forma naturalizada, uma concepção muito centrada na ideia de lei e de ordem para dar conta, misturando as questões de segurança com as questões de manifestação das diferenças e da pluralidade. E eu acho que esse é o cenário. O que isso teve de reforço durante a gestão de Trump, teve repercussão internacional, mas Trump não começou isso. Ele não foi a única força impulsionando esse tipo de atuação política, de comportamento político. E eu acho que o que a eleição de Biden sinaliza, mas não garante ainda, e talvez não tenha como garantir de forma categórica, é a possibilidade de que, em meio a esse contexto polarizado, mas agora menos dramático, da política contemporânea, as questões da pluralidade, as questões da diferença e da desigualdade possam encontrar lugares mais claros para se expressar. Professor, uma coisa que até não estava no nosso script aqui, mas me atiçou, eu queria entender um pouco melhor a questão da identidade. O senhor acha que não foi um fator tão importante a forma com que a esquerda tem trabalhado a questão, vamos dizer, entre parênteses, identitária, como alguns têm dito? Veja, para certos setores da esquerda, sim, né? Tem sido um tema importante, mas às vezes pouco equacionado em termos estratégicos, né? Porque é como se jogasse para dentro da estratégia política desses setores de esquerda uma disputa na qual cada segmento desses procura retirar o maior naco da visibilidade, da presença, da força política na qual eles se inserem. Por outro lado, acho que vários setores de esquerda não conseguiram dar conta da emergência dessas identidades múltiplas, dessas identidades transversas, mas também dessas identidades sobrepostas que a gente vem vendo emergir ao longo dos anos. Então, de um lado, há um problema das políticas de identidade quando elas são pensadas numa chave pouco aberta à construção de acordos, à construção de coalizões, à construção de articulações, talvez melhor a palavra seria essa, de articulações com outras forças, no entendimento de que o não reconhecimento da legitimidade dessas diferenças, dessas demandas, não é uma questão somente experimentada por elas, mas se expressa também em pautas e agendas até antigas, referentes à distribuição de bens e de recursos na sociedade, né? E daí
aquelas estratégias que tentam construir o que a gente chama de interseccionalidade, têm tentado chamar atenção para isso. Quer dizer, a questão do racismo é real, não se expressa apenas em relação a comunidades de origem afro, mas também a comunidades de origem indígena, a comunidades ciganas, e, enfim, às vezes até a outros tipos de minoria étnica. No entanto, em relação a indígenas e a pessoas negras, há uma sobreposição muito frequente na América Latina disso com a pobreza, disso com a questão da segurança, porque essas pessoas são também estigmatizadas como sendo candidatas naturais a se tornarem criminosas, violentas e tudo mais. Então, esse tipo de postura autoimune da sociedade faz com que, lá na base da sociedade, muitas dessas diferenças se cruzem, às vezes, numa mesma pessoa, né? Gênero, negritude, pobreza, enfim, questões referentes à origem regional, enfim, depende muito dos contextos isso. Então, esse tema da identidade é um tema difícil de tratar, porque, de um lado, ele nos chama a atenção para a legitimidade disso que antes ficava completamente recoberto, escondido, diante de pautas chamadas estruturais, né? Como a questão da pobreza, por exemplo, ou também minimizados em relação a pautas políticas, como a revolução que vai trazer o socialismo, ela é prioritária sobre o enfrentamento dessas demandas. E eu acho que o espaço de compreensão para essas manifestações no campo da esquerda é muito desigual, né? Se você pensar numa centro-esquerda mais leve, vamos dizer assim, partidos liberal-democráticos ou partidos social-democratas ou forças dentro de partidos, né? Um pouco centro-esquerda, essa coisa assim, a gente vai encontrar que eles têm a tendência de pensar essas diferenças numa lógica aritmética, de soma. Então, vamos colocando umas ao lado das outras, vamos abrindo espaço para incluir mais uma, né? Mas elas entram numa agenda e num campo de forças que já está constituído previamente a elas e que quer incorporá-las simplesmente para reforçar o seu capital político, a sua representatividade, etc. Né? Quando essas demandas são trazidas para dentro de uma agenda dessas ou um campo estratégico desses, podendo interferir sobre o que vai fazer a força política no sentido mais amplo, elas produzem, de fato, mudanças importantes, né? Elas trazem questões de justiça, por exemplo, bastante fortes para esses grupos majoritários ou de velhas lideranças, ou de lideranças brancas, né? Ou de lideranças urbanas versus movimentos de origem mais rural, etc. Então, isso desarruma um pouco, chacoalha esses espaços e cria problemas de gestão, vamos dizer assim, dessas diferenças, né? Bem na franja, os movimentos mais radicalmente identitários, eles têm a ambiguidade de, ao mesmo tempo, levantarem as questões certas e o fazerem num estilo e numa forma de atuação que, digamos, dificulta a sua articulação com forças mais amplas, né? Então, é como se eles estivessem tentando sempre correr por fora, porque partem do princípio de que são inassimiláveis no sistema e, portanto, não há muito o que eles fazerem. Eu acho que esse tipo de prática tem criado muitas dificuldades, porque cria muito ruído no interior digamos, do campo dos amigos, do campo dos parceiros, do campo dos colaboradores, né? É importante, claro, esse tipo de postura mais aguerrida, mais
avessa ao compromisso dentro desses movimentos, ou dessas composições políticas mais amplas, porque, de fato, eles gritam alto e procuram, né, de fato, incidir sobre a agenda e sobre as estratégias. Mas quando isso se torna um fim em si mesmo, quer dizer, uma espécie de política de testemunho, né, de mostrar a pureza e a autenticidade de uma determinada demanda, sua radical recusa a se deixar contaminar, entre aspas, por outras demandas, aí me parece que, de fato, começa-se a criar problemas no campo da esquerda, ou no campo dessas forças da mudança, né, com o tipo de incidência que esses grupos fazem. Então, enfim, são coisas que cortam de todos os lados aí e deixam esse tema da identidade numa posição de grande ambivalência, ao mesmo tempo em que ele traz questões realmente importantes para pensar o tema da justiça social. Eu não podia deixar de dar uma paradinha nessa questão identidade, porque eu acho que hoje é justamente isso, a questão é tão ambivalente e complexa, e a gente ainda percebe pela amplitude da sua resposta. Voltando Sim. um pouquinho na questão das eleições nos Estados Unidos, tem alguns analistas que acreditam que, diferente do que alguns disseram, alguns jornalistas transmitiram, a vitória do Joe Biden não representa necessariamente uma derrota do fundamentalismo. O pastor Ariovaldo Ramos, numa fala recentemente no portal 247, ele falou que tinha o temor ainda de que esses grupos ampliassem os seus investimentos em movimentos conservadores, justamente aqui na nossa região, na América Latina, para resguardar determinados bastiões, como, por exemplo, o Brasil hoje, com um monte de grupos conservadores estabelecidos. O que você acha disso? Veja, em Concorda tese, com a eu sua estou de opinião? acordo que isso essa é uma possibilidade. O Partido Democrata, ele, de certa maneira, entrou nessa eleição com um tensionamento importante do seu setor mais à esquerda, que, na figura do Bernie Sanders, da Elizabeth Warren, digamos, sacudiram um pouco o debate partidário e tentaram puxar o debate partidário, a agenda partidária, numa direção mais à esquerda. E isso teve um certo impacto na forma como a campanha, mesmo a de Biden, acabou sendo realizada, e os primeiros anúncios que vão sendo feitos aí por ele e tal. Não é de se esperar de Biden que ele assuma o tipo de compromissos que a retórica de Sanders ou de Warren levantavam, mas certamente eles fizeram um certo impacto no Partido Democrata nessas eleições. Que talvez a novidade da figura de Obama como primeiro presidente negro nas gestões de Obama, em que Biden foi vice, não tenha permitido. Ironicamente, confundiu-se digamos, o caráter étnico da candidatura de Obama e da sua vitória com o seu estilo de fazer política, que demonstrou-se ser muito mais moderado e claudicante em certos aspectos do que se esperava, os próprios eleitores americanos, né? Então, por outro lado, acho que digamos, a forma pela qual os setores mais conservadores no contexto americano funcionam e demonstraram sua força é inegável. A derrota de Trump, com a quantidade de votos que ele teve, né, a eleição foi um pouco inusitada, porque os dois candidatos tiveram recordes de votos, né?
Quer dizer, o candidato eleito teve o maior número de votos da história e o candidato perdedor teve o maior número de votos de perdedores de perdedor da história. Então, houve uma grande mobilização eleitoral no país. Isso significa que as condições de polarização que funcionaram durante a era Trump vão demorar a se desfazer. Vai depender muito da capacidade de Biden de mexer no eixo ou nos eixos do debate público e da agenda governamental nos próximos anos. E talvez ele não consiga fazer isso no primeiro mandato, talvez ele precise ainda do segundo mandato para, digamos, completar essa tarefa, né, ou avançar nessa tarefa. Tudo isso implica que os fundamentalistas, os conservadores, continuarão a fazer muito barulho e a ter uma presença no Congresso, especialmente no Senado americano, bastante importante, não menos importante, mas menor quantitativamente na Câmara de Deputados, e isso vai continuar tendo repercussão em outros países da América Latina, porque, como você sugeriu, é possível que as dificuldades enfrentadas por essa oposição conservadora e de direita nos Estados Unidos, do ponto de vista religioso, se reorientem para fazer uma ampliação da sua influência fora do país. Eles já trabalham assim há muito tempo, então seria apenas o caso de começar a dar uma certa ênfase nesse avanço, ou nesse reagrupamento fora dos Estados Unidos, para depois trazer essa pressão para dentro do país. Mas eu não coloco essas questões no sentido de minimizar o que representou a vitória de Biden, e também não coloco essas questões no sentido de aceitar que a gente vai ter uma coisa automática, uma espécie de mudança de lugar no qual os setores conservadores norte-americanos começariam a olhar para o Brasil, por exemplo, como um lugar onde eles teriam ainda condições de exercer influência, etc. Esses processos não são simplesmente, não acontecem simplesmente assim, e mesmo que haja planos da parte desses setores fundamentalistas americanos em jogarem as suas cartas em um resto de mandato de Bolsonaro para avançar mais as pautas conservadoras, etc., eles não fazem esse jogo pelo fundamentalismo em si, eles fazem esse jogo para ter influência na política americana. Então, se eles não conseguem ter esse tipo de... Se eles não conseguirem usar, e eu não acho que o Brasil tem condições de oferecer isso para eles, usar a política externa de outros países para alavancar posições internas dos conservadores na política americana, isso também significa que esse olhar deles em direção a países como o Brasil vai ser calculado, ou então pode dar como um tiro pela culatra e simplesmente eles apostarem aí que vão intensificar intensificar a maré conservadora no Brasil, mas isso não trazer para eles nenhum tipo de dividendo político imediato ou até de médio prazo. Então, eu acho que essa preocupação em que uma derrota eleitoral nos Estados Unidos repercuta com mais conservadorismo no Brasil, a gente precisa avaliar com mais cuidado. Por exemplo, o resultado das eleições municipais no Brasil mostram, de fato, um reposicionamento ainda mais à direita do eleitorado, comparando com o que havia nas câmaras municipais, nas prefeituras, nas eleições passadas. Mas esse é um realinhamento, digamos, que independe da agência religiosa e muito menos da agência religiosa externa, né? As eleições municipais não são muito esse lugar no qual os interesses externos têm impacto, né? Eles tendem a focalizar as políticas nacionais muito mais do que as locais. Então, há que ainda se entender por que isso aconteceu no contexto municipal, no contexto local, se isso vai favorecer mais do que antes
a essas posições conservadoras no campo da religião, né? E eu acho que também se coloca muito a questão aqui de em que medida essa adversidade toda não deveria estar levando os setores mais progressistas das igrejas a redobrar a tarefa de reconquistar as cabeças e os corações dessas pessoas, né? Porque, com certeza, esse discurso mais à esquerda, o discurso do pluralismo, da democracia, enfim, da justiça, da igualdade, estão hoje no contrapé, perderam a iniciativa, então estão na resistência, vamos dizer assim, ou estão na reação. E acho que o grande desafio que isso coloca é como é que você ganha de novo essa população, né? Sem ter que ficar simplesmente esperando que ela piore de vida, né? Porque a pandemia, ironicamente, jogou mais água na legitimidade dos conservadores, porque, ao serem obrigados a realizar transferências de recursos para as pessoas, eles acabaram começando a ser vistos como se chama, como beneméritos, né, dessa população mais pobre. E talvez nisso esteja um pouco do impacto que os candidatos à direita tiveram nessas eleições municipais. Se beneficiaram de que as pessoas mais abandonadas receberam essas transferências de renda, por menores que tenham sido durante a pandemia, o que as manteve vivas, e isso dão a elas essa percepção de que ainda existe alguma coisa a esperar desse pessoal. E a próxima pergunta tem relação com essa questão, principalmente a questão eleitoral brasileira e essa relação especialmente dos progressistas com, vamos dizer, com determinada parcela da população, mais especificamente evangélicos. Na verdade, desde 2018, muito se falou na influência, na relevância do voto evangélico para a eleição do Bolsonaro. E também muito se fala na relevância dos evangélicos para a sustentação do governo dele. E a partir desse debate, surge a questão de uma suposta dificuldade do campo progressista em dialogar com os evangélicos, né? Estamos aqui fazendo um papel meio de um questionamento neutro. Há essa dificuldade, não há? Mas, assim, você concorda com essa posição? A que se deve essa dificuldade? Se de fato existe essa dificuldade? Uhum. Essa dificuldade já foi bem maior. Não era tanto a questão de dialogar com os evangélicos, era de dialogar com atores religiosos num sentido mais amplo, né? Tirando a teologia da libertação, o pessoal chamado de teologia da libertação, né, que o pessoal da teologia da libertação, tudo mais era considerado reacionário e não valia a pena perder tempo com esse pessoal, etc. Nos anos 80, a gente começou a ver a reemergência de segmentos progressistas no campo religioso brasileiro, especialmente no campo evangélico, e isso se manifestou, por exemplo, nas campanhas municipais, estaduais, logo depois da volta ao pluripartidarismo, no iníciozinho dos anos 80, 82, depois na campanha das diretas, em 83, 84, e, em seguida, em várias outras eleições, começou-se aos poucos, fazer essa busca do voto evangélico, aos poucos. E, naquele momento, a iniciativa não era dos conservadores, naquele momento, a iniciativa era das minorias progressistas dentro das igrejas evangélicas. Ao longo dos anos, esse processo foi se revertendo, ou pelo menos sendo ultrapassado. Não vou dizer que foi revertido, ele foi ultrapassado por um movimento de massas religioso que teve muito mais cacife para fazer aquilo que o jogo da política prefere, que é apontar números, né? Dizer, olha, a gente tem tantos votos.
e aí vocês vão ficar abraçados com essas minorias aí que não têm voto, a gente tem voto. E essa passagem aí, ela foi trazendo a iniciativa muito mais para o campo dos grupos religiosos conservadores, né? Especialmente os pentecostais. Mesmo assim, não era uma coisa tão nítida, ou pelo menos a gente não deveria dizer que era uma coisa tão claramente de direita assim. E isso foi abrindo mais o espaço para que certos tipos de costura eleitorais e depois governamentais fossem sendo feitos. Então, eu acho que nesse diapasão, né, a esquerda foi aprendendo a lidar de forma instrumental, de maneira cada vez mais eficiente com esses grupos. Quer dizer, se o processo que vai ocorrendo é um processo pelo qual a esquerda vai redirecionando sua estratégia de transformação para que ela aconteça por dentro das instituições do Estado e por meio dos processos eleitorais. E, do outro lado, você tem uma oferta de votos que vem de um segmento da sociedade bastante mobilizado e prometendo ser capaz de transformar essa promessa de votos em votos efetivos. Esse casamento vai se dando, e ele vai se dando de modo instrumental. O que eu acho que a esquerda não avançou o suficiente ao longo dessas décadas foi na compreensão de que você não pode fazer um mero cálculo eleitoral quantitativo quando você está lidando com grupos para os quais a identidade conta, a identidade tem um efeito, faz diferença, né? Então, os grupos religiosos são grupos assim, mesmo quando a gente está falando de pessoas religiosas que não têm uma prática muito afetiva, isso acontece que... Pode desligar. Desculpa. Não, tranquilo. Eu esqueci um negócio no forno aqui. Bom, então, quando você faz esse tipo de approach, o que você perde é precisamente essa dimensão mais de conteúdo dessas identidades. E é nela que você percebe que as diferenças existentes no interior da comunidade religiosa, no interior, quer dizer, nesse nível dos conteúdos que você percebe as formas diferentes de fazer política, é no interior desses conteúdos que você deve começar a perceber onde é que você vai encontrar forças que, de fato, somem para o seu projeto e não simplesmente sejam uma espécie de centro de fornecimento de votos cujo conteúdo não tem nenhuma consequência, nenhuma... Né? Quer dizer, se a ideia da esquerda é a ideia de promover uma transformação da sociedade que passa não só pela, digamos, pela existência de certas instituições, mas também pela cultura dessa sociedade, pela forma como projetos coletivos e projetos individuais estão mais ou menos sintonizados com certos valores, então é preciso que a esquerda seja capaz de dialogar com o interno do mundo religioso. E esse interno é extremamente plural, né? E você não pode nele, por exemplo, fazer associações mecânicas ou automáticas, seja entre voto e posição, digamos, ideológica. Quer dizer, o voto num certo projeto de esquerda não necessariamente significa que aqueles grupos estão votando na esquerda, né? Eles podem estar votando simplesmente pelo reconhecimento que eles têm de que a sua liderança não iria apontá-los o caminho do mal. Portanto, se a sua liderança diz, votem fulano, como fizeram os pentecostais em relação a Lula, em relação a Dilma no Brasil, e em relação, até hoje, a vários candidatos de esquerda no nível estadual, no nível municipal, as pessoas acompanham porque confiam nos seus líderes, né? O outro lado da moeda
é que também não existe uma correspondência automática entre, por exemplo, conservadorismo moral e conservadorismo político. Então, isso que alguns movimentos identitários precisam rapidamente aprender, sob pena de se tornarem cada vez mais alienados desse campo aí, né? E deixarem de reconhecer que existe militância de gênero, militância racial, militância ambiental, também no meio dos evangélicos e dos pentecostais e de tudo mais. Então, se você começar a botar tudo dentro do mesmo né, pacote, porque essas pessoas têm certas posições morais, por exemplo, em relação ao aborto, ou em relação à homossexualidade, ou aos direitos, não é nem tanto a questão dos direitos, são questões de valor realmente que mais pegam aí, né? Elas vão estar, de fato, não apenas perdendo a possibilidade de compreender como essas identidades religiosas se articulam com diferentes temáticas e diferentes campos de valor na sociedade, como também vão estar perdendo espaço político de conquistar adesão de setores que, nesse momento, no contexto brasileiro, talvez representem as bases mais mobilizadas da sociedade. Professor, ainda, de certa forma, tangenciando essas temáticas, tendo em vista a atuação da bancada evangélica e dos líderes religiosos que, de alguma forma, são vinculados a ela, como Malafaia, Henrique Soares, Edir Macedo, é possível dizer que os evangélicos têm um projeto de poder que, a despeito da diversidade, dessa pluralidade que a gente reconhece no campo, unifica as distintas vertentes do movimento em prol da construção de uma hegemonia? Hoje, eu acho que sim. Ou seja, dos últimos 4, 5 anos, a gente pode, de fato, começar a falar de um projeto, né? Antes disso, era algo muito colocado em termos especulativos, ou transformando a retórica política do confronto com os evangélicos conservadores em análise política. Isso era muito ruim, né? Porque as evidências de pesquisas em vários contextos não nos autorizavam a falar desse projeto, né? E, por outro lado, esse projeto não era um projeto que pudesse ser delineado de forma partidária, por exemplo, muito clara. Uma das estratégias do sucesso da representação política evangélica no Brasil foi precisamente nunca ter se atrelado a um projeto partidário único, ou mesmo restrito a alguns poucos partidos, e não ter nunca construído um partido evangélico, né? A diversificação partidária e ideológica dessa representação evangélica é uma das razões prováveis do sucesso da estratégia de construção dessa representação política evangélica. E isso foram os próprios conservadores que pensaram assim, eles não fecharam questão, a Igreja Universal, a Igreja Assembleia de Deus, as mais bem-sucedidas nessa estratégia, não é? Elas não pensaram, nós vamos fazer só candidatos de direita, só candidatos conservadores, só candidatos pelo partido X, vamos criar o nosso próprio partido. Enfim, pensaram em fazer isso? Pensaram, mas perceberam que não iriam. Por exemplo, a última tentativa de emplacar um projeto em que uma escolha partidária se confundisse com uma posição denominacional foi a candidatura presidencial do pastor Everaldo em 2014. Ele teve 0,75% do voto. Enquanto isso, por exemplo, no mesmo turno, que foi o primeiro turno, Marina Silva teve 20% do voto, né? Então, essas questões colocam para a gente a necessidade realmente de pensar que essa representação evangélica, ela tem essa, digamos, essa diversificação, mas nos últimos anos nós percebemos que houve uma certa virada de mesa
dentro desse campo da disputa político-eleitoral evangélica no Brasil, e setores extremamente conservadores, alguns deles, os mais antigos, ainda com os pés sujos da sua participação nos anos da ditadura militar, ou saudosos, né, e, portanto, parcialmente culpados pela memória dessa ditadura, mas também setores agora associados a uma espécie de posição neoconservadora, né, no sentido americano dessa palavra, ou seja, uma posição que associa, nos modos do velho neoliberalismo dos anos 40, de um Hayek, de um von Mises na Europa, associa moralidade conservadora, mesmo que não seja religiosa, com posturas radicalmente privatistas na economia. Uma alergia a políticas de cunho igualitário, né, ou de promoção de igualdade, uma ênfase muito grande na ideia do empreendedorismo individual, que se traduz também numa condenação das pessoas que não conseguem ser bem-sucedidas nas suas tentativas de empreendedorismo, né? Então, esse perfil neoconservador, ele chegou no campo da religião no Brasil. Não é uma coisa muito consistente se a gente pensar assim em termos de formulação ideológica, mas ele está presente. E essas pessoas têm sido capazes, sim, de apontar para um projeto de hegemonia. Basta ver o manifesto da Frente Parlamentar Evangélica no período pré-eleitoral de 2018, tá? Quando, com todo o caráter canhestro da proposta, porque ele é mais ou menos um monstrengo assim, mas ali tem uma agenda ali, tem uma pauta, tem um programa, né? Hoje, a gente começa a perceber que surge uma disputa intraconservadora, no caso brasileiro, entre esses neocons pentecostais e os reconstrucionistas presbiterianos e batistas, que já conseguiram ganhar o seu espaço no próprio governo Bolsonaro, nas figuras do ministro da Justiça, André Mendonça, né, na figura do ministro da Educação e, de certa maneira, na figura da ministra, da grande, né, estrela do governo Bolsonaro, que é a ministra Damares Alves. Embora eu não acho que ela canta muito facilmente por essa cartilha aí, mas ela talvez seja uma figura que tem um pé numa coisa e um pé na outra, mas claramente esses setores não pentecostais do ponto de vista denominacional estão e que se ancoram numa teologia extremamente conservadora, que é aquela teologia do domínio cristão sobre a sociedade, a ideia de que existe um direito dos cristãos de reivindicarem, por sua maioria, ou pela história, né, da formação nacional nesses países, a direção do país. Como em qualquer situação, projeto não significa um programa acabado, mas esse projeto é um projeto de poder, vamos dizer assim, é um projeto de... E ele existe. Ocorre que ele não existe só, né? E a polarização produziu, nos últimos anos, uma notável proliferação de posições muito minoritárias ainda, mas bastante aguerridas, bastante vocais, de militantes evangélicos anticonservadores. E a expectativa é que essas pessoas, pela sua militância partidária, pela sua militância em movimentos sociais e pela sua militância, digamos, através de coletivos ou através de espaços virtuais nas novas mídias, elas vão começando a trazer essa dissonância, essa dissidência interna do campo evangélico para o espaço público, tá? De modo que a gente tem aí uma circunstância na qual, numa trajetória em que os evangélicos começaram pedindo espaço para existir, e hoje eles se colocam com a
o afã, a ambição de serem capazes de dirigir a sociedade. Nesse contexto, a gente também tem contradiscursos dentro desse campo religioso, que, enquanto a gente tiver condições de democracia mínimas, ou condições de liberdade, se não democracia, pelo menos liberdade de expressão e liberdade de organização, essas vozes dissonantes podem, de fato, ter algum efeito importante de relativizar a potência desse projeto majoritário da direita pentecostal e evangélico conservadora. Professor, já vamos caminhar aqui para a última questão, e ela já tem link também com essa última fala sua. Recentemente, a gente soube do surgimento de uma bancada evangélica popular, uma iniciativa que, diferente do que o nome sugere, ela não chega a ser constituída por parlamentares, mas sim é uma tentativa de apoio a candidaturas de evangélicos progressistas. Como você avalia esse tipo de construção? Ela contribui para o fortalecimento de contranarrativas ou ela aprofunda o antagonismo entre evangélicos e progressistas? Olha, eu acho que, numa concepção plural da luta política, essas iniciativas são muito bem-vindas. Elas ajudam a demarcar terreno dentro do campo religioso, elas ajudam a canalizar posições moderadas e mesmo posições mais à esquerda, mais radicalizadas e que se encontravam reprimidas, autocontidas pela força do discurso conservador dentro das organizações religiosas, dentro das igrejas, libera, portanto, uma parte dessa energia para que ela se transforme em energia de militância, em energia de contestação, né? Então, isso é muito importante. O sucesso eleitoral dessas composições, nesse momento, não é não é a questão mais séria. Que eles não tenham, nesses primeiros momentos, ainda condições de fazer muita diferença, não é uma cobrança que a gente deveria estar fazendo a esses grupos. Eles valem por existir, né? Eles valem por serem esse lugar de dissonância, divergência, contestação, relativização do poder conservador. O lançamento dessas plataformas, né, tendo um caráter, digamos, um pouco corporativo, né? Você tem evangélicos progressistas ou grupos religiosos progressistas que estão se articulando para disputar no plano político eleitoral essas posições conservadoras, não me parece que deveria ser visto por setores laicos como uma concorrência desleal. A maioria desses militantes progressistas já estão ganhos para a discussão sobre a laicidade do Estado, ou sobre, enfim, o fato de que a política se faz com religião, mas não se faz para a religião, né? Não se faz para, digamos, impor posições religiosas à sociedade como um todo. Então, isso não adianta disputar nessa faixa com os progressistas religiosos, né? Então, entender que eles têm um papel importante e eu acho indispensável, de desmontagem interna ao campo religioso evangélico da máquina política conservadora, certo? Eles funcionam, na pior das hipóteses, como fragmentos, parafusos, pedaços de metal que vão se colocando no meio das engrenagens da máquina conservadora e criando lentidão, criando interrupções momentâneas, e quem sabe eles conseguem quebrar essa máquina, né? Então, isso é muito importante e deve ser valorizado. Acho que, no entanto, a advertência que eu faria continua sendo a mesma com a qual eu comecei quando eu falei dos grupos identitários.
a questão fundamental não é se é religião ou não é religião. A questão fundamental é se essa disputa faz avançar uma articulação cada vez mais ampla das demandas populares, das demandas dos setores mais excluídos da sociedade, né? E não apenas dos evangélicos. Se os evangélicos conservadores conquistarem cada vez mais espaço no interior das igrejas e continuarem segurando, digamos, a barra, e enquanto isso a sociedade for mudando de posição, tanto pior para os conservadores. Aí sim, vai valer muito aquela avaliação de que ninguém quer conversar com os evangélicos não, porque eles não têm nada para oferecer para o mundo dos direitos, da justiça, da liberdade, do compromisso ecológico, etc. Eu acho improvável que isso venha a acontecer, né? Mas isso apenas sinaliza que a disputa, o bom combate, vamos dizer assim, é um combate por aproximar essas forças dissidentes no campo evangélico, ajudar a dar a elas uma voz e uma visibilidade, né? Se a disputa fundamental dos conservadores, no momento, fosse apenas a disputa eleitoral, né? Jogar o jogo eleitoral, né? Nisso, o campo progressista evangélico perdeu muito espaço nas últimas décadas, porque começou a contrapor os avanços eleitorais em termos de posições em nível de movimentos sociais, em nível de incidência de organizações não governamentais, etc. E quase que abandonou a seara da disputa eleitoral. E não existe lugar vazio na política, né? Acaba sendo preenchido por alguém. No entanto, eu acho que a ideia da militância de base, da disputa cultural com os conservadores, não se faz somente na política eleitoral. E, nesse sentido, é preciso, sim, continuar fazendo o trabalho de formiguinha, da formação, da denúncia, né, da manifestação pública da dissidência, para que esse tipo de fricção vá folgando, vá soltando mais os nós que o discurso ultraconservador conseguiu dar, no sentido de amarrar o discurso da fé, o discurso da religião, com posições tradicionalistas em termos de moral secular ou religiosa e posições bastante antipopulares do ponto de vista da economia, do ponto de vista das políticas sociais. Professor, mais uma vez, eu reitero aqui o nosso agradecimento. Acho que foi uma prosa muito rica, e eu deixo a palavra contigo para suas últimas considerações. Eu apenas quero agradecer, Humberto, ao Outros Cruces pela oportunidade de poder trocar essas ideias com vocês, me colocar à disposição quando a entrevista for ao ar, né, para interagir de alguma maneira com as pessoas que comentarem, etc., e desejar que iniciativas dessa natureza se mantenham ao longo do tempo, porque o que eu acho que o que vocês estão fazendo é mais ou menos isso que eu estou propondo nessas minhas últimas palavras da pergunta anterior, né, ao falar que a gente tem que fazer uma disputa no plano eleitoral, quando é para fazer no plano eleitoral, mas a gente não pode abrir mão da disputa no campo cultural, que é a disputa realmente pelo convencimento, é a disputa pela formação, né? E isso se faz com diálogo, com troca de ideias, com debates, com divergências e tal, mas esse é o campo em que a gente consegue preparar as condições para uma nova formação política, uma nova formação hegemônica, inclusive, né? Se possível. Então, muito obrigado e torço para que essa iniciativa tenha continuidade. Bom, é isso, minha gente. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.